Empresas feitas para vencer. 3. Primeiro quem? Depois o que? Quando começamos nosso projeto de pesquisa, esperávamos encontrar provas de que o primeiro passo para transformar uma empresa boa em uma empresa excelente seria estabelecer uma nova diretriz, uma nova visão e uma nova estratégia, e, depois, alinhar e engajar as pessoas nessa nova direção. O que encontramos, porém, foi justamente o oposto. Os executivos que alavancaram a transformação de empresas boas em empresas excelentes não decidiram primeiro para onde iam conduzir o barco e depois escolheram as pessoas para conduzi-lo. Não, primeiro colocaram as pessoas certas dentro do barco, e as erradas para fora, e depois resolveram para onde iriam levá-lo. Em essência, eles disseram: olha, eu não tenho certeza para onde devemos tocar o barco. Mas o que eu sei é isso: depois que tivermos as pessoas certas dentro do barco, as pessoas certas nos lugares certos e as pessoas erradas fora do barco, aí é que vamos descobrir como levá-lo a algum lugar importante. Os líderes das empresas feitas para vencer compreenderam 3 verdades simples. A primeira: se você começa com o quem, e não com o que, pode se adaptar facilmente a um mundo em constante mudança. Se as pessoas sobem no barco em função de para onde ele está indo, o que acontece se você navega umas 10 milhas e precisa mudar o rumo? Passa a ter um problema. Mas se as pessoas estão no barco por causa de outras que também estão lá, é bem mais fácil mudar a rota. Ei, eu entrei nesse barco por causa das outras pessoas que também estão aqui e então, se precisarmos mudar o rumo para ter mais sucesso, por mim tudo bem. A segunda: se você tem as pessoas certas no barco, o problema de motivar e gerenciar pessoas praticamente deixa de existir. As pessoas certas não precisam ser excessivamente gerenciadas ou estimuladas, elas se automotivarão pelo impulso interior de produzir os melhores resultados e ser parte da criação de algo grande. A terceira: se você tem as pessoas erradas, não importa se você descobriu a direção certa, mesmo assim, não terá uma empresa excelente. Uma grande visão sem grandes pessoas é irrelevante. Consideremos o caso da Wells Fargo. A empresa iniciou sua trajetória de 15 anos de desempenho espetacular em 1983, mas a base dessa mudança remonta ao início da década de 1970, quando o então CEO, Dick Cawley, começou a formar uma das mais talentosas equipes de administração do setor, a melhor equipe, de acordo com o investidor Warren Buffett. Cawley previu que o setor bancário acabaria passando por mudanças violentas, mas não fingiu que sabia que rumo essas mudanças tomariam. Então, em vez de mapear uma estratégia para a mudança, ele e Ernie Arbuthnot, presidente do conselho da empresa, se concentraram em injetar um fluxo infindável de talento direto nas veias da organização. Passaram a contratar pessoas excepcionais, sempre e onde quer que as encontrassem, em geral sem ter uma função específica em mente. É assim que se constrói o futuro, disse ele. Se eu não for esperto o suficiente para enxergar as mudanças que vêm pela frente, outros o serão. E serão flexíveis o bastante para lidar com elas. A abordagem de Cawley provou ser profética. Ninguém poderia prever todas as mudanças que seriam causadas pela desregulamentação do setor bancário. No entanto, quando essas mudanças vieram, nenhum banco lidou com esse desafio melhor do que a Wells Fargo. No momento em que o seu ramo de atividade dentro do setor bancário caiu 59% abaixo da média do mercado, a Wells Fargo superou o mercado mais de 3 vezes. Carl Richard, que se tornou CEO da organização em 1983, atribuiu a maior parte do sucesso do banco às pessoas em torno dele, a maioria delas herdada de Cawley, 66 a quando ele relacionou os membros da equipe executiva da Wells Fargo que haviam entrado na empresa durante a era Cawley-Richard, ficamos atonitos. Quase todos haviam se tornado CEOR de empresas de peso. Bill Oldinger tornou-se o CEO do Ozeald Finance, Jack Grundhofer tornou-se o CEO do US Bancorp, Frank Newman tornou-se o CEO do Bankers Trust, Richard Rosenberg tornou-se o CEO do Bank of America, Bob Joss tornou-se o CEO do Vesic Banking, um dos maiores bancos da Austrália, e mais tarde, tornou-se o vice-reitor da Faculdade de Administração da Universidade de Stanford, ou seja, não estamos falando de uma equipe comum de executivos. Ajay Miller, um ativo membro do conselho durante 17 anos, nos disse que a equipe da Wells Fargo fazia lembrar os afamados garotos prodígio recrutados para a Ford Motor Company no final da década de 1940, grupo do qual Miller fez parte, ao final, acabou sendo o presidente da Ford. Ponto 67 A abordagem da Wells Fargo era simples. Você contrata os melhores profissionais, transforma-os nos melhores administradores em seu setor e aceita o fato de que alguns deles serão contratados como CEOR de outras empresas. Adotou uma abordagem completamente diferente.
Enquanto Dick Cowley contratava sistematicamente os melhores profissionais que conseguia atrair, o Bank of America, de acordo com o livro Breaking the Bank, seguia uma espécie de modelo chamado de generais fracos, tenentes fortes. Se você escolhe generais fortes para posições-chave, os concorrentes internos deixarão a empresa. Mas se você escolhe generais fracos, figuras decorativas, em vez de executivos altamente capazes, então os tenentes fortes tenderão a ficar na empresa. O Bank of America um clima muito diferente do que imperava na Wells Fargo. Enquanto os executivos da Wells agiam como uma equipe forte de parceiros iguais, debatendo ferozmente, olho no olho, em busca das melhores respostas, os generais fracos do Bank of America ficavam esperando as ordens de cima. Sam McCost, que herdou o modelo dos generais fracos, descreveu o clima na gerência. Saí bem chateado das minhas primeiras reuniões com os gerentes. Não só não conseguia gerar um conflito, eu não conseguia nem mesmo um comentário. Todos eles estavam esperando para ver para que lado o vento soprava. Um executivo aposentado do Bank of America descreveu os gerentes seniores na década de 1970 como gente de plástico, que foram treinados para se submeter em silêncio aos ditames de um CEO prepotente. Mais tarde, depois de perder mais de $1 bilhão em meados da década de 1980, o Bank of America contratou uma gangue de generais fortes para promover uma virada no banco. E onde é que ele encontrou esses generais fortes? Bem do outro. Na verdade, o Bank of America contratou tantos executivos da Wells Fargo durante a sua virada que as pessoas começaram a se referir a si mesmas como Wells of America. Naquele ponto, o Bank of America começou a se erguer novamente, mas já era tarde demais. De 1973 a 1998, enquanto a Wells Fargo saía da fase de construção para a de ruptura, com resultados revolucionários, o retorno acumulado das ações do Bank of America não conseguiu nem mesmo acompanhar a média do mercado. Pode estar pensando, isso representa apenas uma boa administração, a ideia de ter as pessoas certas à sua volta. O que há de novo em relação a isso? Em um aspecto, temos de concordar, é apenas a simples e tradicional boa administração. Mas o que salta aos olhos com grande destaque nas empresas feitas para vencer são dois aspectos que as tornaram bem diferentes. Para ser bem claro, o ponto central deste capítulo não trata apenas da questão de reunir a equipe certa, isso não seria nada de novo. O ponto central é colocar primeiro as pessoas certas no barco, e as erradas fora dele, antes de você descobrir para onde ele deve rumar. O segundo ponto-chave é o grau de rigor absoluto necessário nas decisões sobre a escolha das pessoas certas, com o objetivo de transformar uma empresa boa em excelente. Primeiro, quem é uma ideia muito fácil de captar e muito difícil de executar, e a maioria das pessoas não a executa muito bem. É fácil falar sobre dedicar atenção às decisões sobre a escolha das pessoas certas, mas quantos executivos têm a disciplina de David Maxwell, que esperou para desenvolver uma estratégia até ter as pessoas certas em cada lugar, enquanto a empresa perdia $1 milhão por dia e tinha $56 bilhões em dívidas vencidas? Quando Maxwell se tornou o CEO da Fannie Mae, durante o período mais negro, o conselho queria desesperadamente saber como ele iria resgatar a empresa. A despeito da imensa pressão para agir, fazer alguma coisa radical, agarrar o volante e começar a dirigir, Maxwell se concentrou, primeiro, em colocar as pessoas certas na equipe executiva da Fannie Mae. Seu primeiro ato foi entrevistar todos os que ocupavam cargos gerenciais de primeiro nível. Sentou com cada um e disse: "Olha, esse vai ser um desafio muito difícil. Quero que você reflita sobre o nível em que você será exigido. Se acha que não vai gostar, tudo bem. Ninguém vai detestar você por isso." Maxwell deixou absolutamente claro que só haveria lugar para players de primeiríssimo time, prontos a empreender um esforço nota 1000, portanto, se alguém não estivesse preparado, era melhor pular fora, e fazer isso agora. Um executivo que tinha acabado de dar uma reviravolta em sua vida e em sua carreira para entrar na Fannie Mae foi até Maxwell e disse: "Eu ouvi você com muita atenção, e não quero fazer isso." Saiu e voltou para a empresa de onde tinha vindo. Ao todo, 14 dos 26 executivos deixaram a empresa e foram substituídos por alguns dos melhores, mais brilhantes e mais dedicados executivos do meio financeiro. O mesmo padrão foi aplicado em todos os escalões da Fannie Mae, na medida em que os gerentes executivos, em cada nível, aumentavam o calibre de suas equipes e colocavam uma pressão imensa uns nos outros. No primeiro momento, isso gerou uma rotatividade muito alta, porque alguns simplesmente não deram o resultado esperado. Nós tínhamos um ditado:
Não se pode fingir aqui na Fannie Mae, declarou um dos membros da equipe executiva. Ou você sabia fazer o seu trabalho ou não, e, se não sabia, tinha mais é que sumir daqui. Tanto a Wells Fargo quanto a Fannie Mae ilustram bem a ideia de que a questão do quem vem antes da questão do o que, antes da visão, da estratégia, da tática, da estrutura organizacional e da tecnologia. Dick Cowley e David McSwell personificam, ambos, o clássico estilo do nível 5, quando dizem: não sei para onde devemos levar essa empresa, mas sei que, se começar com as pessoas certas, se fizer a elas as perguntas certas e engajá-las num vigoroso debate, nós vamos encontrar uma forma de tornar essa empresa excelente. Nada de um gênio com 1000 auxiliares. Em contraste com as empresas feitas para vencer, que construíram equipes executivas fortes e sólidas, ficamos impressionados em ver quantas das empresas do grupo de comparação direta seguiram o modelo do gênio com 1000 auxiliares. Nesse modelo, a empresa é uma plataforma para lançar os talentos de um indivíduo extraordinário. Nesses casos, o gênio arrebatador, a principal força motriz do sucesso da empresa, representa um grande ativo, enquanto estiver na empresa. Os gênios raramente formam grandes equipes gerenciais, pela simples razão de que não precisam delas, e em geral nem querem. Se você é gênio, você não precisa de uma equipe altamente qualificada como a da Wells Fargo, formada por pessoas que poderiam estar dando seus shows particulares em outro lugar. Não, você precisa apenas de um exército de bons soldados, que podem ajudar a implementar as suas grandes ideias. No entanto, quando o gênio sai, em geral os auxiliares ficam perdidos. Ou pior, tentam imitar o seu predecessor fazendo movimentos ousados e visionários, ou seja, tentam agir como gênios sem sê-lo, fadados ao insucesso. A Eckerd Corporation sofreu as consequências da atuação de um líder que tinha uma genialidade rara para bolar o que fazer, mas pouca habilidade para reunir os melhores que numa equipe executiva. Jack Eckerd, abençoado com uma energia monumental, candidato ao governo da Flórida, participou da campanha ao mesmo tempo em que dirigia sua empresa, e um talento inato para a percepção de marketing, além de perspicácia na hora de fazer transações, saiu de 2 pequenas lojas em Wilmington, Delaware, para um império de mais de 1000 drugstores, espalhadas por todo o sudeste dos Estados Unidos. No final da década de 1970, a receita da Eckerd empatava com a da Walgreens, e tudo indicava que a Eckerd triunfaria como a maior empresa de seu setor. Mas aí Jack Eckerd saiu em busca de sua paixão pela política, concorrendo ao Senado e participando do governo Ford, em Washington. Sem o seu gênio orientador, a Eckerd começou um longo declínio e acabou sendo comprada pela J.C. Penney. O contraste entre Jack Eckerd e Cork Valgrind é impressionante. Enquanto Jack Eckerd era um gênio na hora de escolher as lojas certas para comprar, Cork Valgrind era um gênio na hora de escolher as pessoas certas para contratar. Enquanto Jack Eckerd tinha um dom para vislumbrar que tipo de loja devia ser montada e em que lugar, Cork Valgrind tinha um dom para saber que tipo de pessoa devia ser posicionada em determinado lugar. Enquanto Jack Eckerd falhou completamente na decisão mais importante que todo executivo enfrenta, a escolha de um sucessor, Cork Valgrind desenvolveu vários candidatos excepcionais e acabou escolhendo uma verdadeira estrela, que pode até chegar a ser melhor do que o próprio Cork. Enquanto Jack Eckerd não tinha equipe executiva, e sim um monte de auxiliares capazes, reunidos para dar assistência ao grande gênio, Cork Valgrind montou a melhor equipe executiva de seu setor. Enquanto o principal mecanismo de direcionamento para a estratégia da Eckerd Company estava dentro da cabeça de Jack Eckerd, o principal mecanismo de direcionamento para a estratégia da Walgreens estava no diálogo do grupo e nos insights compartilhados por sua talentosa equipe executiva. O modelo do gênio com 1000 auxiliares predomina, particularmente, nas empresas do grupo de comparação direta que não se sustentaram. O caso mais clássico é o de um homem que ficou conhecido como a Esfinge, Henry Singleton, da Teledyne. Singleton cresceu num rancho do Texas, acalentando desde a infância o sonho de se tornar um grande homem de negócios, dentro de um estilo individualista e rude. Armado com um PhD do MIT, fundou a Teledyne. O nome Teledyne é derivado do grego e significa força aplicada a uma distância, nome, aliás, bastante adequado, já que a força central que mantinha de pé o extenso império era o próprio Henry Singleton. Por meio de aquisições, Singleton elevou a empresa, que era um negócio pequeno, para a posição número 293 na lista das 500 mais da Fortune, em 6 anos. Em 10 anos, ele havia concluído mais de 100 aquisições e, finalmente, criou um empreendimento bastante extenso e abrangente, com 130 centros lucrativos em diversas áreas, desde metais raros até seguros. Por incrível que pareça, o sistema inteiro funcionava, e o próprio Singleton era o elo que unia todas as partes independentes.
Num determinado momento ele disse: defino meu trabalho como ter a liberdade de fazer tudo o que me parece ser do melhor interesse da empresa, a qualquer momento. A Forbes publicou uma matéria especial em 1978, Singleton de certo não ganhará prêmios por humildade, mas quem pode deixar de admirar o seu impressionante desempenho? Singleton continuou a comandar a empresa até os 70 anos, sem pensar seriamente na questão da sucessão. Afinal de contas, quem se preocupa com sucessão, quando a grande razão de ser de todo o trabalho não é outra senão servir de plataforma para alavancar os talentos de seu próprio gênio admirável? Se existe um único ponto fraco nesse quadro, que é brilhante em muitos aspectos, continuava Forbes, o ponto fraco é este: a Teledyne não é bem um sistema, e sim o reflexo da disciplina em comum de um homem. Nível 5 mais equipe executiva, empresas feitas para vencer, líder de nível 5, primeiro quem? Colocar as pessoas certas no barco. Montar uma equipe executiva superior. Depois o quê? Uma vez com as pessoas certas em cada lugar, descobrir qual é o melhor caminho para chegar à excelência. Um gênio com 1000 auxiliares, empresas do grupo, de comparação direta, líder de nível 4 primeiro o quê? Estabelecer a visão que indica para onde tocar o barco. Desenvolver uma carta de navegação para comandar o barco. Depois quem? Alistar um comando formado por auxiliares altamente capacitados para concretizar a visão. E que ponto fraco isso acabou sendo? Tão logo Singleton se afastou da gerência no dia a dia, em meados da década de 1980, o extenso império começou a desmoronar. Do final de 1986 até sua fusão com a Allegheny, em 1995, o retorno acumulado das ações da Teledyne implodiu e chegou a cair até 66% abaixo do mercado. Singleton realizou seu sonho de infância e se tornou um grande homem de negócios, mas fracassou inteiramente na tarefa de construir uma empresa excelente. O que importa é quem você paga, não como você o paga. Esperávamos encontrar provas de que mudanças no sistema de incentivos, sobretudo os incentivos para os executivos, fosse um fator altamente relacionado ao salto de empresa boa para empresa excelente. Com toda a atenção que vem sendo dada à remuneração pagas aos executivos, a mudança para a opção de compra de ações e os pacotes monumentais que se tornaram rotina, sem dúvida, pensamos, o volume e a estrutura das remunerações devem desempenhar um papel-chave na arrancada de empresa boa para empresa excelente. De que outra maneira, afinal, você consegue que as pessoas façam as coisas certas que gerem resultados fantásticos? Pois estávamos redondamente enganados em nossas expectativas. Não encontramos um padrão sistemático que ligasse as remunerações pagas aos executivos à transformação de uma empresa boa em excelente. As evidências simplesmente não sustentam a hipótese de que a estrutura específica da remuneração dos executivos funciona como uma alavanca-chave no processo de transformar uma empresa boa em excelente. Passamos semanas inserindo dados de remuneração, compilados de relatórios enviados à SEC, e fizemos 112 análises separadas, em busca de padrões e correlações. Examinamos tudo o que pudemos quantificar para os 5 cargos do topo, espécie versus ações, incentivos de longo prazo versus incentivos de curto prazo, salários versus gratificações e por aí vai. Algumas empresas utilizavam ações de forma intensiva, outras não. Algumas tinham altos salários, outras não. Algumas utilizavam amplamente incentivos sob forma de gratificações, outras não. O mais importante é que, quando analisamos os padrões de remuneração de executivos relativos às empresas do grupo de comparação direta, não encontramos diferenças sistemáticas no uso, ou não, de ações, altos salários, incentivos sob forma de gratificações ou remunerações de longo prazo. A única diferença importante que encontramos foi que os executivos das empresas feitas para vencer recebiam remunerações financeiras ligeiramente menores, 10 anos após a transição, do que suas contrapartes nas empresas ainda medianas de comparação direta. Não é que a remuneração paga aos executivos seja irrelevante. É preciso ser basicamente racional e razoável. Duvido que como Moncler, David Maxwell ou Darwin Smith tenham trabalhado de graça, e as empresas feitas para vencer efetivamente consumiram tempo refletindo sobre essa questão. Mas, uma vez estruturado um sistema que faça sentido, a remuneração paga aos executivos perde importância como variável diferenciadora para transformar uma empresa boa numa empresa excelente. E por que isso acontece? Trata-se, simplesmente, de uma manifestação do princípio primeiro quem, não se trata de como você compensa os seus executivos, e sim, em primeiro lugar, de que executivos você deve compensar.
Se você tem as pessoas certas dentro do barco, elas farão tudo o que estiver ao alcance delas para construir uma empresa que prima pela excelência, sem pensar primordialmente em quanto vão ganhar com isso, simplesmente porque elas não conseguem conceber a ideia de investir em nada menor do que isso. Seu código genético e moral exige a excelência pela excelência, e tentar mudar isso com um pacote de remuneração seria o mesmo que tentar determinar se as pessoas podem ou não respirar. As empresas feitas para vencer compreenderam uma verdade muito simples: as pessoas certas vão fazer as coisas certas e gerar os melhores resultados que forem capazes, quase que independentemente do sistema de incentivos. Sim, as remunerações e os incentivos são importantes, mas por motivos muito diferentes quando se trata de empresas feitas para vencer. O objetivo de um sistema de remuneração não deve ser conseguir os comportamentos certos das pessoas erradas, mas sim colocar as pessoas certas no barco, em primeiro lugar, e depois mantê-las nele. Não tivemos condições de examinar com o mesmo rigor a remuneração para o pessoal não executivo. Esses dados não estão disponíveis no formato tão sistemático quanto dos altos executivos. Ainda assim, as evidências que constam dos documentos e artigos utilizados como fontes revelam que a mesma ideia se aplica em todos os níveis. Um exemplo particularmente forte é o da Nucor. A Nucor montou todo o seu sistema com base na ideia de que você pode ensinar agricultores a fabricar aço, mas não consegue incutir a crença que um agricultor tem determinados valores em pessoas que veem o mundo de outra maneira. Então, em vez de montar usinas em cidades com tradição em siderurgia, como Pittsburgh e Gary, a empresa instalou suas plantas em locais como Crawfordsville, no estado de Indiana, Norfolk, em Nebraska, e Plymouth, em Utah, cidades cheias de agricultores legítimos, que vão dormir cedo, levantam ao alvorecer e vão direto para o trabalho, sem reclamar. Assim, tem que ordenhar as vacas e vamos arar a roça antes de anoitecer se traduziram facilmente em tem de laminar algumas placas de aço e vamos produzir 40 toneladas antes do almoço. A Nucor excluiu as pessoas que não partilhavam desse tipo de ética no trabalho e, por isso, gerou uma rotatividade alta, de 50% durante o primeiro ano, numa das usinas, seguida de rotatividade muito baixa, à medida que as pessoas certas se estabeleceram, prontas para desenvolver um trabalho de longo prazo. Para atrair e manter os melhores operários, a Nucor pagava aos seus metalúrgicos mais do que qualquer outra siderúrgica no mundo. No entanto, ela montou seu sistema de pagamento em torno de um mecanismo rigorosíssimo e sob pressão de concessão de gratificações às equipes, no qual mais de 50% da remuneração de um trabalhador é diretamente atrelada à produtividade de sua equipe de trabalho, composta de 20 a 40 pessoas. Os integrantes das equipes da Nucor, em geral, chegavam ao trabalho 30 minutos mais cedo, para arrumar suas ferramentas e se preparar para operar a linha no exato instante em que tocasse a sirene da troca do turno. Temos os metalúrgicos mais dedicados do mundo, afirmou um dos executivos da Nucor. Contratamos 5 pessoas, fazemos que trabalhem por 10 e pagamos o equivalente a 8. O sistema da Nucor não objetivava transformar pessoas preguiçosas em trabalhadores eficientes, e sim criar um ambiente em que trabalhadores dedicados prosperassem, e os preguiçosos pulavam ou eram atirados para fora do barco. Num caso extremo, os trabalhadores expulsaram da usina um colega de equipe com o auxílio de uma cantoneira de ferro. A Nucor rejeitou a velha máxima que diz que as pessoas são o seu ativo mais importante. Numa transformação de empresa boa em empresa excelente, as pessoas não são o seu ativo mais importante. As pessoas certas é que são o ativo mais importante. A Nucor ilustra um ponto-chave. Na hora de determinar as pessoas certas, as empresas feitas para vencer deram peso maior a determinados atributos de caráter do que a bagagem educacional específica, habilidades práticas, conhecimento especializado ou experiência de trabalho. Não que o conhecimento específico ou as habilidades não sejam importantes, mas a empresa via esses traços como coisas mais ensináveis, ou pelo menos assimiláveis, e acreditavam que dimensões como caráter, ética profissional, inteligência, dedicação a valores e compromissos mais compensadores são mais arraigados, e que convinha escolher as pessoas que tivessem o perfil que ela considerasse mais adequado para a organização. Como observa Dave Nassef, da Pitney Bowes. Eu fiz parte da Marinha, e a Marinha tem uma grande reputação em construir os valores das pessoas. Mas não é bem assim que as coisas realmente funcionam. A corporação recruta pessoas cujos valores são semelhantes aos dela, e depois lhes dá o treinamento necessário para que concretizem a missão da organização. Vemos a coisa da mesma forma, na Pitney Bowes. Temos mais gente que quer fazer a coisa certa do que a maioria das empresas. Não consideramos apenas a experiência. Queremos saber quem são as pessoas, e por que elas são quem são.
E descobrimos quem elas são quando perguntamos por que tomaram determinadas decisões em suas vidas. As respostas a essas perguntas nos dão um insight sobre seus valores básicos. Um executivo de uma empresa que deixou de ser boa para se tornar excelente declarou que suas melhores decisões de contratação, de modo geral, contemplaram pessoas sem experiência no setor ou no negócio. Num dos casos, ele contratou um gerente que havia sido capturado 2 vezes durante a Segunda Guerra Mundial, e escapara ambas as vezes. Achei que uma pessoa que conseguiu fazer isso não deveria ter qualquer dificuldade na área de negócios. Rigorosas, não implacáveis. As empresas feitas para vencer provavelmente parecem lugares rígidos para se trabalhar, e realmente são. Se você não possui os atributos necessários, dificilmente vai durar muito tempo no emprego. No entanto, elas não são culturas implacáveis, são apenas rigorosas. E a distinção é crucial. Ser implacável significa retalhar e cortar, especialmente nos períodos difíceis, ou demitir pessoas irresponsavelmente, sem qualquer ponderação ou consideração. Ser rigoroso significa aplicar, de forma coerente, padrões precisos em todos os momentos e em todos os níveis, sobretudo na alta gerência. Ser rigoroso, e não implacável, significa que as melhores pessoas não precisam se preocupar com relação às posições que ocupam, e podem se concentrar inteiramente no trabalho. Em 1986, a Wells Fargo adquiriu o Crocker Bank e planejou reduzir parte do excesso de custos durante a consolidação. Até aí, nada de anormal. Todas as fusões bancárias que ocorreram na era da desregulamentação tiveram o objetivo de cortar o excesso de custos de um setor antes inchado e protegido. No entanto, o fator anormal em relação à consolidação entre Wells e Crocker foi a forma com que a Wells integrou a gerência, ou, para ser mais preciso, a maneira como nem mesmo tentou integrar a maior parte da gerência do Crocker à cultura Wells. A equipe da Wells Fargo concluiu, logo de cara, que a vasta maioria dos gerentes do Crocker iam ser pessoas erradas no barco. O pessoal do Crocker estava, havia muito, impregnado das tradições e da arrogância da velha cultura dos banqueiros, completa, com seu salão de jantar executivo todo em mármore, seu próprio chefe de cozinha e $500 mil em porcelana chinesa. Um contraste tanto em relação à cultura espartana da Wells Fargo, em que a gerência se alimentava com a comida preparada pelo serviço de alimentação que atendia um dormitório universitário. A Wells Fargo deixou isso bem claro para os gerentes do Crocker: olha, essa não é uma fusão de iguais, é uma aquisição. Compramos suas filiais e seus clientes, mas não compramos vocês. A Wells Fargo desligou do banco a maior parte da equipe gerencial do Crocker. Só no primeiro dia saíram 1.600 executivos, quase todos os altos executivos. Um crítico poderia dizer: isso é só o pessoal da Wells, protegendo a sua gente. Considere, porém, o seguinte fato: a Wells Fargo também mandou embora os seus próprios executivos, nos casos em que os gerentes egressos do Crocker foram considerados mais qualificados. No que tocava à gerência, os padrões da Wells Fargo eram fortes e consistentes. Como numa equipe profissional de esportes, somente os melhores escapavam do corte anual, independentemente de posição ou mandato. Um executivo do banco resumiu a história: a única forma de atender às pessoas que estão dando resultados é não sobrecarregá-las com as pessoas que não estão dando resultados. À primeira vista, parece uma atitude implacável. Mas tudo indicava que o gerente mediano do Crocker simplesmente não era do mesmo calibre que o gerente mediano da Wells, e teria fracassado dentro da cultura da Wells Fargo, centrada no desempenho. E se eles não iriam dar certo no barco, no longo prazo, por que deixar que sofressem no curto prazo? Um executivo sênior da Wells Fargo nos disse: todos nós concordamos em que isso foi uma aquisição, não uma fusão. Assim, não faz sentido ficar dando voltas, não ser direto com as pessoas. Decidimos que seria melhor, simplesmente, fazer tudo nos primeiros dias. Planejamos nosso trabalho, de modo que nos fosse possível dizer logo e diretamente às pessoas: desculpe, mas não vemos uma função para você, ou sim, vemos uma função, você tem um emprego, então pare de se preocupar com ele. Não estávamos dispostos a submeter nossa cultura a uma morte por 1000 facadas. Deixar as pessoas agonizarem na incerteza durante meses ou até anos, roubando um tempo precioso de suas vidas, que elas poderiam usar para buscar algo novo, quando no final elas não vão vencer as dificuldades, de qualquer modo, isso, sim, seria implacável. Lidar logo de cara com a questão e permitir que as pessoas sigam suas vidas, isso é ser rigoroso. Não que a aquisição do Crocker fosse algo fácil de engolir, nunca é agradável ver milhares de pessoas perderem seus empregos, mas a era da desregulamentação dos bancos assistiu à perda de centenas de milhares de empregos.
Em função disso, é interessante observar 2 pontos. O primeiro é que a Wells Fargo fez menos demissões em grande escala do que o Bank of America, a empresa de comparação direta. Segundo, a alta gerência, entre os quais alguns membros da própria alta gerência da Wells Fargo, sofreu mais, em termos percentuais, do que os empregados de nível inferior, com a consolidação. Numa empresa feita para vencer, o rigor é aplicado primeiro no topo, e se concentra naqueles que detêm a maior carga de responsabilidade. Ser rigoroso nas decisões que dizem respeito às pessoas significa, em primeiro lugar, tornar-se rigoroso em relação às decisões sobre pessoas da alta gerência. Na verdade, ao escrever este capítulo, tenho medo que as pessoas possam usar o rigor primeiro que como desculpa para cortar pessoas sem pensar, com o objetivo de melhorar o desempenho. É difícil fazer isso, mas temos de ser rigorosos, chego quase a ouvi-los dizer. Isso me assusta, pois não apenas um monte de gente trabalhadora e competente será prejudicada no processo, bem como as evidências também indicam que esse tipo de tática é diametralmente oposta à produção de excelentes resultados sustentados. As empresas feitas para vencer raramente adotaram a tática de cortar cabeças, e quase nunca a utilizaram como primeira estratégia. Até mesmo no caso da Wells Fargo, a empresa fez demissões maciças metade das vezes que o Bank of America, durante o período de transição de empresa boa para excelente. 6 das 11 empresas feitas para vencer registraram zero demissão em massa no período compreendido entre 10 anos antes da data do salto e o final de 1998, e 4 empresas registraram apenas 1 ou 2 episódios. Em contrapartida, descobrimos que nas empresas do grupo comparativo, as demissões em massa foram usadas 5 vezes mais. Algumas das empresas tinham uma dependência quase crônica das demissões em massa e de reestruturações. Seria um erro, na verdade, um trágico erro, pensar que seria possível alimentar uma transição de empresa boa para empresa grande descendo o machado irresponsavelmente sobre a cabeça de um grande número de pessoas trabalhadoras. Reestruturações infindáveis e cortes impensados jamais fizeram parte do modelo de empresa feita para vencer. Como ser rigoroso? Extraímos da pesquisa 3 regras básicas para ser rigoroso, em vez de implacável. Regra número 1, na dúvida, não contrate, continue procurando. Uma das leis imutáveis da física gerencial é a Lei Packard, assim chamada porque tomamos conhecimento dessa lei pela primeira vez num projeto anterior de pesquisa de David Packard, cofundador da Hewlett-Packard Company. Ela diz assim: nenhuma empresa pode aumentar sua receita, de forma constante, mais rapidamente do que a sua capacidade de recrutar as pessoas certas em número suficiente para implementar esse crescimento, e ainda se tornar uma empresa excelente. Se a taxa de crescimento de sua receita supera consistentemente sua taxa de desenvolvimento de pessoas, você simplesmente não vai, e na verdade não pode, construir uma empresa que prima pela excelência. Aqueles que constroem empresas excelentes sabem que o maior gargalo no crescimento de qualquer grande organização não são os mercados, nem a tecnologia, a concorrência ou os produtos. É um único fator, acima de todos os demais, a habilidade de conseguir e manter pessoas certas em número suficiente. A equipe gerencial da Circuit City entendeu intuitivamente a Lei Packard. Enquanto dirigia pelas ruas de Santa Bárbara, um dia depois do Natal, há alguns anos, percebi algo diferente na loja da Circuit City. Outras lojas tinham letreiros e cartazes dirigidos aos consumidores, sempre os melhores preços ou fantásticas ofertas depois das festas ou uma melhor seleção pós-Natal, e por aí vai. Mas não a Circuit City. Exibia apenas um cartaz que dizia, sempre à procura de pessoas fantásticas. O cartaz me lembrou nossa entrevista com Walter Bruckart, vice-presidente durante os anos da transição de empresa boa para empresa excelente, na Circuit City. Quando lhe pedimos para citar os 5 executivos mais importantes no processo de transição da mediocridade para a excelência, Bruckart disse: o número 1 seriam as pessoas certas, o número 2 seriam as pessoas certas. O número 3 seriam as pessoas certas. O número 4 seriam as pessoas certas. E o número 5 seriam as pessoas certas. Uma enorme parcela da transição pode ser atribuída à nossa disciplina em escolher as pessoas certas. Bruckart recordou, então, uma conversa com o CEO Alan Wurtzel, durante um surto de crescimento da Circuit City. Alan, estou realmente exausto tentando encontrar a pessoa absolutamente certa para ocupar essa ou aquela posição. Em que momento devo fazer concessões? Sem hesitação, Alan respondeu. Você não deve fazer concessão alguma. Encontraremos outro jeito de ir levando, até encontrarmos as pessoas certas.
Um dos contrastes mais gritantes entre Alan Wurtzel, da Circuit City, e Sidney Cooper, da Silo, é que Wurtzel passou a maior parte do seu tempo, nos primeiros anos, concentrado em colocar as pessoas certas no barco, enquanto Cooper passou 80% do seu tempo concentrado em comprar as lojas certas. A meta primordial de Wurtzel era montar a melhor e mais profissional equipe gerencial de seu setor, a meta de Cooper se resumia a crescer o mais rápido possível. A Circuit City colocou uma tremenda ênfase em conseguir as pessoas certas em todos os níveis da empresa, desde os motoristas do serviço de entrega até os vice-presidentes. A Silo desenvolveu uma reputação de não ser capaz de fazer o básico, como realizar entregas em casa sem danificar os produtos. De acordo com Dan Rechinger, da Circuit City, formamos os melhores motoristas de entrega em domicílio do setor. Dissemos a eles: vocês são o último elo de contato que o cliente tem com a Circuit City. Nós vamos lhes fornecer uniformes. Todos nós exigimos que vocês estejam barbeados e que não tenham odor corporal. Vocês vão ser profissionais. A mudança na forma de lidarmos com os clientes, ao fazermos uma entrega, foi absolutamente incrível. Recebíamos notas de agradecimento, informando como os motoristas haviam sido corteses. Com 5 anos sob a gestão de Wurtzel, a Circuit City e a Silo tinham essencialmente a mesma estratégia de negócios, as mesmas respostas para as perguntas relacionadas com o que, no entanto, a Circuit City decolou como um foguete, batendo a média do mercado em 18,5 contra nos 15 anos que se seguiram à sua transição, enquanto a Silo manteve-se aos trancos e barrancos, até que finalmente foi adquirida por uma empresa estrangeira. Mesma estratégia, pessoas diferentes, resultados diferentes. Regra número 2, quando você sabe que precisa mudar uma pessoa, haja. Momento em que você sentir a necessidade de controlar rigidamente uma pessoa, é porque você errou na contratação. As melhores pessoas não precisam ser gerenciadas nem controladas. Orientadas, ensinadas, conduzidas, sim, mas não rigidamente controladas. Todos nós já vivenciamos ou observamos o seguinte cenário: temos uma pessoa errada no barco e sabemos disso. E no entanto, esperamos, adiamos, tentamos alternativas, damos uma terceira e uma quarta chances, esperamos que a situação melhore, investimos tempo tentando gerenciar adequadamente aquela pessoa, montamos pequenos sistemas para compensar as falhas dela e por aí vai. Mas a situação não melhora. Quando vamos para casa, vemos nossa energia desviada porque pensamos naquela pessoa, ou falamos sobre ela com nosso companheiro ou companheira. Pior, todo o tempo e energia que consumimos com aquela pessoa suga a energia que poderíamos estar usando para desenvolver e trabalhar com as pessoas certas. E continuamos a tropeçar pelo caminho, até a pessoa sair por sua própria vontade, para nosso grande alívio. Ou, então, finalmente agimos, também para nosso grande alívio. Aí, nossos melhores profissionais se perguntam: por que ele demorou tanto para fazer isso? Deixar que as pessoas erradas permaneçam no posto é injusto para com todas as pessoas certas, já que elas inevitavelmente têm de compensar as inadequações das pessoas erradas. Pior ainda, pode incentivar as pessoas certas a deixar a empresa. Os profissionais de excelente desempenho são intrinsecamente motivados pelo desempenho em si, e quando eles veem seus esforços serem impedidos por terem de carregar peso extra, acabam se frustrando. Esperar demais antes de agir é igualmente injusto com as pessoas que têm de sair do barco. Para cada minuto que você permite que uma pessoa continue a ocupar um posto, quando você sabe que aquela pessoa não vai dar certo no final, você está roubando uma parte da vida dela, tempo que ela poderia usar para encontrar um lugar melhor para trabalhar, em que possa florescer. Na verdade, se formos honestos conosco mesmos, o motivo pelo qual esperamos demais em geral tem menos a ver com preocupação com aquela pessoa, e mais a ver com a nossa própria conveniência. Ela está fazendo um trabalho razoável e seria uma trabalheira substituí-la, então evitamos a questão. Ou então consideramos todo o processo de enfrentar o problema estressante e desagradável. Assim, para economizar o nosso próprio estresse e mal-estar, esperamos. E esperamos. E esperamos. Enquanto isso, todas as melhores pessoas continuam a se perguntar: quando é que eles vão fazer algo em relação a isso? Por quanto tempo isso ainda vai continuar? Utilizando dados dos relatórios de informações publicados pela Moody's Company, tivemos condições de examinar o padrão de rotatividade nos níveis mais elevados da gerência. Não encontramos diferença no volume de reviravoltas, rotatividade dentro de determinado período, entre as empresas feitas para vencer e as empresas do grupo de comparação direta. Mas encontramos diferenças no padrão de reviravolta. As empresas feitas para vencer apresentaram o seguinte padrão bipolar no nível mais alto da gerência,
ou as pessoas ficaram no barco por muito tempo ou saíram correndo. Em outras palavras, as empresas feitas para vencer não mexeram na equipe mais do que as outras, mexeram melhor do que elas. Os líderes das empresas feitas para vencer não perseguiram um modelo gerencial prático do tipo experimente um monte de pessoas e conserve as que derem certo. Em vez disso, adotaram a seguinte abordagem: vamos levar o tempo necessário para realizar escolhas rigorosas, tipo nota máxima, logo de cara. Se acertarmos, faremos tudo o que pudermos para tentar manter as pessoas selecionadas no barco por muito tempo. Se errarmos, vamos enfrentar os fatos, para que possamos prosseguir com nosso trabalho, e as pessoas possam tocar suas vidas adiante. Os líderes das empresas feitas para vencer, no entanto, não se apressaram na hora de avaliar. Em geral, fizeram um esforço considerável para determinar se realmente tinham alguém no lugar errado, antes de concluir, em termos definitivos, se tinham uma pessoa completamente errada no barco. Quando Moncler se tornou o CEO da Gillette, ele não entrou num esquema de violência, jogando irresponsavelmente as pessoas no mar, de um barco em movimento. Em vez disso, consumiu exatos 55% de seu tempo, durante os 2 primeiros anos no cargo, fazendo testes com a equipe gerencial, trocando ou mudando de lugar 38 das 50 pessoas da alta gerência. Como afirmou Moncler, cada minuto devotado a colocar a pessoa certa no lugar certo vale semanas de tempo. Mais tarde, 111 é da mesma forma. Alan Wurtzel, da Circuit City, nos enviou uma carta após ler um esboço inicial deste capítulo, na qual comentou: o ponto que vocês destacam, sobre colocar as pessoas certas no barco, em comparação com outras empresas, está absolutamente correto. Existe outro ponto que também é importante. Passei muito tempo refletindo e falando sobre quem deve sentar em que lugar no barco. Chamei isso de encaixar pinos quadrados em buracos quadrados e pinos redondos em buracos redondos. Em vez de demitir pessoas honestas e capazes que não estavam indo bem, é importante tentar mudá-las de lugar 1, 2 ou até 3 vezes, colocando-as em outras funções onde possam desabrochar. Kuhlman se debruçou sobre o quebra-cabeça de qual seria a melhor estratégia para desenvolver o mercado internacional e acabou se deparando com uma resposta brilhante. Não era uma resposta do tipo o quê, e sim uma resposta do tipo quem. Tirou seu executivo número 1, George Weissman, dos principais negócios internos e o colocou à frente da área internacional. Pode levar tempo até se saber, com certeza, se alguém está simplesmente no lugar errado ou se precisa sair do barco. A despeito disso, quando os líderes das empresas feitas para vencer sabiam que tinham de mudar uma pessoa, eles agiam. Mas quando é que você sabe que sabe? 2 perguntas-chave podem ajudar. Primeira, se fosse uma decisão de contratar, em vez de uma decisão do tipo será que essa pessoa deve deixar o barco, você contrataria essa pessoa? Segunda, se a pessoa viesse até você para dizer que está deixando a empresa para ir em busca de uma oportunidade nova e interessante, você se sentiria terrivelmente desapontado ou, no íntimo, aliviado? Regra número 3, inclua suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades, não em seus maiores problemas. No início da década de 1960, a R.J. Reynolds e a Philip Morris obtinham a parte mais substancial de sua receita no mercado interno. A abordagem da R.J. Reynolds em relação aos negócios internacionais era: se alguém lá fora, no mundo, quiser um camel, que ligue para nosso ponto 112 a Joe Kuhlman, da Philip Morris, tinha uma visão diferente. Ele identificou os mercados internacionais como a melhor oportunidade isolada de crescimento no longo prazo, a despeito do fato de a empresa obter menos de 1% de sua receita no exterior. Essa área representava praticamente nada, um minúsculo departamento de exportação, um investimento complicado na Venezuela, outro na Austrália e uma operação pequena no Canadá. Quando Joe colocou George à frente da área internacional, muita gente se perguntou o que George havia feito de errado, brincou um dos colegas de Weissman. 113 Eu não sabia se estava sendo atirado de lado, escada abaixo ou pela janela, disse o próprio Weissman. Aqui, eu comandava 99% da empresa, e no dia seguinte estaria comandando 1%, ou menos. No entanto, como a revista Forbes observou 20 anos mais tarde, a decisão de Kuhlman de transferir Weissman para a menor parte do negócio foi uma tacada de gênio. Educado e sofisticado, Weissman era o homem perfeito para desenvolver mercados como a Europa, por exemplo, e ele transformou a área internacional na parte maior e de mais rápido crescimento de toda a empresa. Na verdade, sob a liderança de Weissman, o Marlboro se tornou o cigarro mais vendido em todo o mundo 3 anos antes de se tornar o número 1 nos Estados Unidos. O caso R.J. Reynolds versus Philip Morris ilustra um padrão muito comum.
As empresas feitas para vencer tinham por hábito colocar suas melhores pessoas no centro das melhores oportunidades, não de seus maiores problemas. As empresas do grupo de comparação direta tinham uma clara tendência a fazer justamente o oposto, fracassando em captar o fato de que gerenciar bem os problemas só pode torná-lo bom, ao passo que construir oportunidades é a única maneira de se tornar excelente. Existe uma observação importante para essa regra: quando você decidir se livrar de seus problemas, não se livre de seus melhores profissionais. Esse é um daqueles segredinhos típicos da mudança. Se você cria um ambiente em que as melhores pessoas sempre têm um lugar no barco, elas terão mais probabilidade de suportar as eventuais mudanças de direção. Por exemplo, quando a Kimberly-Clark vendeu as usinas, Darwin Smith deixou algo bem claro: a empresa podia estar se desfazendo do negócio de papel, mas conservaria suas melhores pessoas. Muitas das pessoas que trabalhavam com a gente tinham entrado por meio do negócio de papel. Aí, de repente, as joias da coroa estão sendo vendidas, e as pessoas se perguntando: qual será o meu futuro? Explicou Dick Alsher. E Darwin então dizia: precisamos de todos os gerentes talentosos que pudermos conseguir. Vamos mantê-los. A despeito do fato de eles terem pouca ou nenhuma experiência com os consumidores, Smith transferiu os melhores profissionais da área de papel para a área de consumo. Entrevistamos Dick Apert, executivo sênior que passou a maior parte de sua carreira na divisão produtora de papel da Kimberly-Clark, a mesma divisão que foi vendida para gerar fundos para o grande movimento da empresa rumo aos produtos de consumo. Ele falou com orgulho e empolgação sobre a transformação da Kimberly-Clark, como a empresa teve coragem suficiente para vender as fábricas de papel, como ela teve o insight que a levou a sair do negócio de papel e investir os resultados no negócio do consumo, e como ela havia enfrentado a Procter & Gamble. Nunca tive qualquer argumento relativo à decisão que tomamos de desativar a divisão de papel da empresa, disse ele. E nós realmente nos livramos das usinas de papel naquele momento, e eu estava de pleno acordo com isso. Pare e pense nisso um momento. As pessoas certas desejam fazer parte da construção de alguma coisa realmente grande, e Dick Apert viu que a Kimberly-Clark poderia se tornar grande, se vendesse a parte da empresa na qual ele havia passado a maior parte de sua vida profissional. Os casos da Philip Morris e da Kimberly-Clark ilustram um último ponto em relação às pessoas certas. Percebemos uma atmosfera de nível 5 no nível executivo mais alto de todas as empresas feitas para vencer, sobretudo durante os anos-chave da transição. Isso não quer dizer que todos os executivos tenham se tornado um líder de nível 5 completamente desenvolvido, do mesmo nível que Darwin Smith ou como Mockler, mas cada membro central da equipe transformou a ambição pelo sucesso pessoal em ambição pelo sucesso da empresa. Isso revela que eles tinham potencial para o nível 5, ou pelo menos eram capazes de atuar de modo consistente com o estilo de liderança de nível 5. Pensando, qual é a diferença entre ser membro de uma equipe executiva de nível 5 e ser apenas um bom soldado? O membro de nível 5 de uma equipe executiva não obedece cegamente à autoridade e é um forte líder em sua própria área, tão motivado e talentoso que transforma sua área de competência numa das melhores do mundo. E, no entanto, cada membro da equipe deve também ter a habilidade de aglutinar essa força, no sentido de fazer o que for necessário para tornar a empresa excelente. Na verdade, um dos elementos cruciais no ato de transformar uma empresa boa em excelente é um tanto paradoxal. Você precisa de executivos que, por um lado, discutam e debatam, às vezes agressivamente, na busca das melhores respostas, e, por outro lado, que sejam capazes de se unir por inteiro em torno de uma decisão, independentemente de interesses paroquiais. Um artigo sobre a Philip Morris afirmou o seguinte sobre a era Kuma: aqueles caras nunca concordavam em nada e discutiam por qualquer coisa, e se matariam uns aos outros e envolveriam todo mundo, as pessoas de maior ou menor talento. Mas quando tinham de tomar uma decisão, essa decisão acabava emergindo. Foi isso que fez a Philip Morris. Não importava o quanto eles discutissem, declarou um executivo da empresa, eles estavam sempre em busca da melhor resposta. No final, todo mundo fechava em torno de uma decisão. Todos os debates eram para o bem comum da empresa, não voltados para interesses próprios. Empresas excelentes e uma profissional maravilhosa. Sempre que ensino sobre as descobertas referentes aos conceitos que são aplicados pelas empresas feitas para vencer, é quase certo alguém levantar a questão do custo pessoal de fazer a transição de uma empresa boa para uma empresa que prima pela excelência. Em outras palavras, é possível construir uma empresa excelente e também ter uma vida profissional maravilhosa? É. O segredo disso está neste capítulo. Passei uns poucos dias com o executivo sênior da Gillette e sua esposa numa conferência executiva em Hong Kong.
Durante nossas conversas, perguntei a eles se achavam que Coleman Mockler, o CEO que foi o maior responsável pela transição da Gillette da condição de empresa boa para de empresa excelente, tinha uma vida fantástica. Eles me disseram que a vida de Mockler girava em torno de 3 grandes amores: sua família, Harvard e a Gillette. Mesmo durante os períodos mais negros e intensos das crises relacionadas à proposta de compra de 1980 e apesar da natureza cada vez mais global do negócio da Gillette, Mockler manteve um equilíbrio admirável em sua vida. Não reduziu significativamente a quantidade de tempo que passava com sua família e raramente trabalhava à noite ou nos fins de semana. Manteve as disciplinadas práticas que ele considerava sagradas e continuou seu trabalho ativo à frente do conselho reitor da Universidade de Harvard. Quando perguntei como Mockler tinha conseguido tudo isso, o executivo respondeu: na verdade não foi tão difícil assim para ele. Ele era tão bom em reunir as pessoas certas em volta de si, e em colocar as pessoas certas nos lugares certos, que simplesmente não precisava estar lá durante todas as horas do dia e da noite. Esse foi o grande segredo do sucesso e equilíbrio de Coleman. O executivo prosseguiu, explicando que suas chances de encontrar Mockler na loja de hardware ou no escritório eram as mesmas. Ele realmente curtia ficar circulando pela empresa, consertando as coisas. Sempre pareceu encontrar tempo para relaxar dessa forma. Em seguida, a esposa do executivo acrescentou: quando Coleman morreu e todos nós fomos ao enterro, olhei em volta e percebi quanto amor havia naquele recinto. Ali estava um homem que passou quase todas as horas em que esteve acordado com as pessoas que o amavam, que amavam o que estavam fazendo e que se amavam umas às outras, no trabalho, em casa, em suas atividades filantrópicas, onde quer que fosse. Dentro de mim, pois havia algo em relação às equipes executivas das empresas feitas para vencer que eu não conseguia descrever direito, mas que as diferenciava claramente. Ao concluirmos nossa entrevista com George Weissman, da Philip Morris, comentei: quando você fala sobre o seu tempo na empresa, é como se você descrevesse um caso de amor. Ele riu e disse: é mesmo. Além do meu casamento, essa foi realmente a paixão da minha vida. Acho que muita gente não entenderia bem do que estou falando, mas suspeito que meus colegas entenderiam. Weissman e muitos de seus colegas executivos mantiveram suas salas na Philip Morris, e continuaram a frequentá-las regularmente, muito tempo depois de terem se aposentado. Um corredor da sede da empresa é conhecido como o Hall dos Mágicos de Ontem, em uma alusão ao Mágico de Oz. É o corredor onde Weissman, Coleman, Maxwell e outros continuam a usar seus escritórios, em grande parte porque simplesmente gostam de passar algum tempo juntos. Da mesma forma, Dick Apert, da Kimberly-Clark, disse em sua entrevista: nunca, em todos os meus 41 anos de serviço, vi alguém da Kimberly-Clark me dizer algo indelicado. Agradeço a Deus pelo dia em que fui contratado, pois desde então me associei a pessoas maravilhosas. Pessoas boas que se respeitavam e admiravam umas às outras. A tendência dos integrantes das equipes feitas para vencer é se tornarem, e continuarem, amigos para sempre. Em muitos casos, eles ainda mantêm intenso contato uns com os outros, anos ou décadas após terem trabalhado juntos. Era impressionante ouvi-los falar da era de transição, porque, independentemente de quão negros fossem os tempos ou grandes as tarefas, essas pessoas se divertiam. Elas gostavam da empresa, umas das outras e adoravam ir para as reuniões. Vários executivos classificavam os anos que passaram nas equipes feitas para vencer como o ponto alto de suas vidas. Suas experiências foram muito além do mútuo respeito, que certamente cultivavam, e se transformaram em camaradagem duradoura. Aderir à ideia de primeiro quem talvez tenha sido a ligação mais estreita entre uma empresa excelente e uma vida profissional maravilhosa. Isso porque, não importa o que alcancemos, se não passarmos a maior parte de nosso tempo com pessoas que amamos e respeitamos, não temos a menor condição de ter uma vida maravilhosa. Mas se passamos a maior parte do nosso tempo com pessoas que amamos e respeitamos, pessoas com quem temos prazer em dividir o barco e que nos decepcionarão, então, com quase toda certeza, teremos uma vida maravilhosa, independentemente de onde o barco vá. As pessoas que entrevistamos nas empresas feitas para vencer obviamente amavam o que faziam e, em grande parte, porque amavam as pessoas que trabalhavam com elas. Resumo do capítulo. Primeiro quem. Depois o que. Pontos-chave. Para vencer começaram a transformação colocando primeiro as pessoas certas no barco, e as erradas fora dele, depois, resolveram para onde iriam tocá-lo. O ponto-chave deste capítulo não é só a ideia de ter as pessoas certas na equipe.
O ponto-chave é que as questões relativas a quem vêm antes das questões relativas a o que, antes da visão, antes da estratégia, antes da estrutura organizacional, antes das táticas. Primeiro quem, depois o que, na forma de uma disciplina rigorosa, aplicada de modo coerente. As empresas do grupo de comparação direta seguiram com frequência o modelo do gênio com mil auxiliares, ou seja, um líder genial que estabelece uma visão e alista um regimento de auxiliares altamente capazes para fazê-la acontecer. Esse modelo desmorona quando o líder parte. Os líderes das empresas feitas para vencer são rigorosos, não implacáveis, nas decisões que envolvem pessoas. Eles não se valeram de demissões em massa ou reestruturações como estratégias principais para melhorar o desempenho. As empresas do grupo de comparação direta utilizaram as demissões em massa com muito mais intensidade. Revelamos 3 regras para ser rigoroso nas decisões que envolvem pessoas. 1. Na dúvida, não contrate, continue procurando. Importante, o maior entrave ao crescimento, acima de todos os outros, reside na habilidade ou na incapacidade de atrair pessoas certas em número suficiente. 2. Quando você sabe que precisa fazer uma mudança que envolve gente, haja. Importante, primeiro tenha certeza de que não se trata apenas de um caso de alguém que está no lugar errado. 3. Inclua suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades, não em seus maiores problemas. Importante, se você vender seus problemas, não venda suas melhores pessoas. As equipes executivas das empresas feitas para vencer são formadas por pessoas que costumam debater acaloradamente, em busca das melhores respostas, mas que, no entanto, se unem em torno das decisões, independentemente de interesses paroquiais. Descobertas surpreendentes. Não encontramos qualquer padrão sistemático que liga a remuneração paga aos executivos à mudança da condição de empresa boa para empresa excelente. O objetivo da remuneração não é motivar os comportamentos certos nas pessoas erradas, e sim, antes de qualquer coisa, contratar e manter os melhores profissionais. A velha máxima "as pessoas são o seu ativo mais importante" está errada. As pessoas não são o seu ativo mais importante, as pessoas certas é que são. O fato de alguém ser a pessoa certa tem mais a ver com traços interiores de caráter e talentos inatos do que com conhecimento, bagagem ou habilidades específicas.